Hoje a gente vai aprender a mexer com as melhores ferramentas do Excel para testar alternativas e brincar com as possibilidades. Essas ferramentas ficam na seção de previsões e são chamadas de testes de hipóteses. A gente pode se beneficiar delas tanto na vida pessoal quanto na profissional, porque a gente vai analisar resultado de negócio, de investimento, comparar cenários, enfim. Vamos ver bastante coisa. Então fica aqui comigo e vamos direto para o conteúdo depois da vinheta. Fala galera, Klinsmann aqui, e como eu comentei ali no início, hoje eu vou apresentar para vocês, vou trazer exemplos, vou mostrar onde é que clica, como é que faz, qual é a lógica por trás dessas funcionalidades incríveis que o Excel tem, né, chamadas de testes de hipóteses, tem 3 opções ali dentro, vou passar por elas uma a uma aqui na sequência do vídeo, e elas servem tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Independente desses 2 núcleos, a gente tem que analisar cenário, tem que tomar decisão, tem que verificar alternativas, possibilidades, o que prefere, o que não prefere, né? Então o Excel, em mais essa interface, ele nos ajuda a enxergar um pouquinho para frente ou a fazer as calculeiras, né, para nós. Então eu tenho certeza que isso aqui vai ser de muito valor para quem passar a utilizar as funcionalidades, e eu sempre gosto de trazer um pouquinho dessa informação. Esse grupo, né, testes de hipóteses, ele está disponível desde a versão 2010 do Excel, então é uma coisa que já está aí, 2013, 13 anos disponível, tem gente que nunca viu, nunca clicou, já clicou e não sabe como é que funciona, e o objetivo hoje é a gente mergulhar nas 3 opções e vocês entenderem como é que é possível de fazer melhor uso delas para a aplicação de cada um no dia a dia, tá? Então vamos pular aqui para a tela do Excel para o primeiro exemplo. Então tá, pessoal, o primeiro exemplo vai ser sobre a funcionalidade de atingir meta, né? Eu vou contextualizar aqui para vocês um pouco do exemplo que eu preparei e logo na sequência eu mostro a funcionalidade e o quão simples é de aplicar ela, tá? Então que exemplo a gente tem aqui? Criei uma situação hipotética onde uma pessoa tem uma receita de R$6.000, uma despesa de R$4.500 e tem um saldo de R$1.500, ou seja, ela gasta ela recebe 6, gasta 4,5 para manutenção mensal dela e tem 1.500 de saldo, tá? Então, olha só, fazendo um exemplo, né, eu sempre gosto de misturar a ferramenta com a prática. Vamos supor que esta pessoa, né, quisesse atingir a sonhada independência financeira, certo? O que significa independência financeira? Digamos assim, de forma passiva, talvez, para a gente facilitar aqui o raciocínio, é tu gerar pelo menos o valor que tu gasta mensalmente para ficar no 0 a 0, né? Então, se nesse exemplo aqui as despesas dessa pessoa é R$4.500, ela deveria gerar pelo menos R$4.500 para dar no 0 a 0 para vencer as suas contas, tá? E qual é o exemplo que a gente vai fazer aqui, ó? O que eu tenho aqui embaixo, tá? Isso aqui são valores de receita, né, e de despesa, né, valores contábeis de moeda, de dinheiro, e aqui embaixo eu tenho alguns percentuais, tá? O que é essa primeira linha aqui, ó? Rendimento ao ano. Isso aqui para simplificar, ou para usar de exemplo no nosso caso aqui, 13,75% é o rendimento bruto, né, que a gente tem aqui no Brasil da taxa Selic. Então, supondo um investimento que renda 100% da taxa Selic, né, se eu botar R$100, ele vai me render R$13,75 ao final do ano, né? Então essa aqui é a taxa anual, o rendimento anual. Como isso aqui são juros compostos, eu não vou entrar na métrica, mas aqui só tem a decomposição para a gente ver dessa taxa anual, o que seria a taxa mensal, né? Ou o rendimento ao mês. A gente tem o rendimento ao ano e o rendimento ao mês, tá? Então esses 13,75 de rendimento anual da taxa Selic equivale a um rendimento de 1,08% ao mês, né? E aqui só botei uma outra informação para a gente pensar um pouquinho, que falando de investimento, é só para testar, né? Esses 1,08% é o rendimento bruto. Eventualmente tem algum recolhimento de imposto de renda, algumas outras taxas, dependendo do investimento que a gente está aplicado, que não é o foco aqui. Mas vamos supor que desses 1,08, só 70% dele é líquido, né? Então é como se 1,08 aqui, esse rendimento ao mês, fosse bruto, e aqui o que eu chamei de rendimento mensal final fosse o rendimento líquido, né? Então de tudo que a gente tem investido, 0,76% daquele valor é o rendimento líquido, né? O que sobra para ser usado de fato mensalmente. Então, olha que informações que a gente já tem aqui. A gente já tem o nosso gasto mensal, que é 4.500, e a gente tem a taxa do nosso montante investido, né? E seja ele qual for esse montante, ele vai gerar já líquido depois dessa dedução aqui, como se 30% fosse retido ou retirado de qualquer forma, né? Qualquer origem, para sobrar para pagar nossas contas, né? Então, vamos fazer um exemplo simples aqui, ó. Vamos supor que eu tenho R$10.000 investido, tá? Por mês, eu vou gerar de forma líquida
0,76%. Então, se eu tenho 10 mil aplicado, o que seria o que eu chamo aqui de renda passiva mensal? Seria o valor que eu tenho investido vezes 0,76% ao mês. Ou seja, para cada mês que passar com essa taxa e com esse tombamento, digamos assim, né, com essa relação de bruto para líquido que eu apliquei, para cada 10 mil reais por mês que eu tiver, eu vou faturar não, né, mas eu vou ter de dividendos de rendimento, de investimento líquido, né, para ser utilizado, R$ 75,56. Ok, até agora nada de Excel, nada de teste de hipóteses. O que a gente vai usar, a funcionalidade vai ser de agora em diante, tá? Que é super simples. Pensa que o exemplo que a gente está fazendo aqui é para que eu tenha renda passiva, ou seja, eu quero ter um montante X de dinheiro, ou melhor, eu quero descobrir qual é o montante de dinheiro que eu tenho que ter para que não R$ 75,56 eu tenha todo mês, mas sim R$ 4.500, por exemplo, que são as minhas despesas mensais. Opa, 10 mil reais dá 75,56, mas quanto daria 4.500, né? Isso é uma regra de 3, nesse caso aqui, mas o atingir meta, né? Aqui a conta é simples, mas a gente pode usar o recurso de atingir meta para qualquer exemplo e qualquer complexidade, desde que, né, a variável que a gente quer mexer esteja atrelada ao valor final que a gente quer encontrar. Então, como é que a gente utiliza, né, o teste de hipóteses, né, nessa primeira etapa, a funcionalidade de atingir meta, né? Então, onde é que a gente encontra essa funcionalidade, né? Vou dar um zoom aqui. A gente está em página inicial, a gente vai ir até a guia dados, tá? E vamos lá para a direita. A gente tem aqui a opção teste de hipóteses, tá? Vou clicar aqui. Então, dentro do teste de hipóteses, a gente vai passar pelas 3 possibilidades. Existe gerenciador de cenários, atingir meta e tabela de dados. Nesse caso, agora, a gente vai usar o atingir meta, tá? Então, cliquei aqui. Vamos utilizar o zoom para cá. Deixa eu ver como é que tá aparecendo na tela. Tá ok, tá ok. Então, o que eu quero fazer? Tá vendo que eu tô clicado nessa célula da renda passiva? O que eu tô falando? Eu quero definir a célula C13, que é a renda passiva, ou seja, eu quero descobrir o valor dessa célula C13, né, que é a minha renda passiva. Posso dar um enter aqui. Para qual valor? Eita. Para o valor, quanto é que é minha despesa fixa mensal aqui? 4.500. Então eu quero que aquele 75,56 vire R$ 4.500, tá? Deixa eu ver se está aparecendo na janelinha. Tá aparecendo. Então o que eu estou fazendo? Estou mexendo, ou melhor, quero que a célula C13, que é do 75, que é a renda mensal, vire quanto? Vire 4.500. Mexendo o quê? Alterando a célula, né? Alternando a célula. Eu quero mexer no meu valor de investimento. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu quero que a minha renda mensal, minha renda passiva mensal, né, da célula C13, seja 4.500, alterando a célula C12, que é o meu valor investido, tá? Vou dar um OK aqui. Olha o que ele fez a conta para nós, certinho aqui, ó. Então, vamos pensar aqui, ó. Com essas taxas, isso aqui é sempre importante a gente analisar a modelagem financeira, a modelagem econômica, a modelagem de negócios que a gente criou para entender o que valores, né, influenciam ou estão relacionados na conta. Então, para eu gerar R$ 4.500, né, com essas condições de contorno aqui, né, eu não precisaria trazer elas desde lá de cima, eu poderia pegar um valor fixo, né, mas só estou trazendo o racional aqui para a gente entender. Para que eu tenha R$ 4.500 de investimento líquido, né, de renda mensal líquida, para uma taxa de 0,76 ao mês, eu tenho que ter praticamente R$ 600 mil aqui. Então, o que faz o atingir meta? Deixa eu tirar o zoom aqui agora. O atingir meta faz exatamente isso. A gente está atingindo uma meta, né? Eu seto, né? Eu seleciono, eu quero que essa célula, ou determinada célula, vire o valor tal, ou chegue ao número tal, né? Que eu quero atingir. Mexendo no quê? Né? Então, aqui eu, digamos assim, aceitei essa variação, né? Esse incremento, esse rendimento de 0,76% ao mês, né? E com este rendimento ao mês, para chegar em 4.500, aí foi a conta que o Excel fez para a gente para atingir meta, eu tenho que ter 595 mil aplicados ou investidos sob essas condições, né? Eu poderia fazer de outra forma, eu poderia escolher um valor específico aqui, ó, vamos supor, eu quero botar 300 mil aplicados, tá? 300 mil. Só que se eu aplicar 300 mil a essa taxa de 0,76, só deixa eu colar o valor aqui, colado, para depois a gente mexer no atingir meta. Eu quero que com 300 mil, ou quero saber quanto, né, deveria ser essa taxa mensal para que com 300 mil, esse 2.200 não seja 2.200, mas seja 4.500, que é o que eu preciso para vencer o meu mês, né? Então, o que eu tenho que fazer então? Vamos de novo ali, agora sem o zoom para ver a tela cheia. Vou aqui em cima em dados, aqui na direita em teste de hipóteses e vou no atingir meta. Então, o que eu quero fazer? Qual célula eu quero definir? Aqui ele já está selecionado porque eu estava clicado nessa célula da renda passiva antes de iniciar, mas caso não estivesse, eu poderia vir aqui na flechinha e selecionar ela. Ok. Para que valor eu quero aquela ali? Eu quero que aquilo vire 4.500, né? E essa célula do meio, né, esse para valor, eu não consigo apontar numa célula, eu tenho que escrever o valor que eu quero.
tá? Só que agora, alternando a célula, que valor eu quero alterar? Eu não quero alterar o 300 mil, antes foi aqui que eu mexi para fazer o exemplo. Agora eu quero pensar o seguinte, eu tenho 300 mil, quanto deveria ser a taxa líquida mensal para que com 300 mil eu chegue a 4.500? Então eu quero mexer na taxa líquida agora, né? Então eu quero chegar em 4.500 com 300 mil ao banco, então qual deveria ser essa taxa, né? Mensal, que agora está de 0,76. Ele vai calcular aqui para nós e, opa, 1,5, né? De certa forma, deu redonda a conta, porque 300 mil e 4.500 são múltiplos, né, de 500 ou de 1.500. Então, esse 1,5 acabou sendo um número redondo, né? Então, para 300 mil, né, para eu atingir 4.500 de renda passiva com 300 mil, a taxa, ao invés de 0,76, deveria ser 1,5. Então, o atingir meta é uma funcionalidade justamente para a gente, ó os passarinhos, para a gente atingir uma meta. A gente seleciona um valor meta base e ele vai chegar nele mexendo na variável que a gente pediu. E aí, pessoal, já conheciam essa funcionalidade, né? Muitas vezes algumas pessoas já ouviram falar, não chegaram a utilizar ou fizeram pela metade, não sabiam. É relativamente simples, né? O único erro que pode dar é se a variável que tu está mexendo não influencia, né, pelo link, né, pelo encadeamento das contas, ela não é relacionada à tua resposta final. Mas fora isso, né, o que eu comentei antes da modelagem está correta, está certa, é que se uma variável influencia ali, a gente consegue fazer o atingir meta sem problema nenhum. Aproveito aqui para pedir que, se vocês estão gostando do conteúdo, né, querem incentivar o canal, deixa o like aqui no vídeo, passa para algum amigo visualizar, né, conhecer esse conteúdo, porque essa aula aqui, a aula de número 14, ela é muito importante para quem é dono de negócio, para de repente precificar produtos, para quem está analisando, sei lá, comprar um apartamento ou um outro, financiar uma coisa ou outra. A gente consegue testar tudo que é cenários, né, hipóteses, né, teste de hipóteses aqui. Então reforço o pedido para clicarem no joinha, né, curtir, comentar aqui comigo se vocês conheciam, se não conheciam, o que tem dificuldade, e lembrando de se inscrever no canal. Tá, pessoal? Vamos voltar para o segundo exemplo agora. Galera, agora vamos para a segunda possibilidade do teste de hipóteses, que são as tabelas de dados, tá? Então vamos pegar o raciocínio do exemplo do atingir meta e vamos expandir ele para a tabela de dados, tá? O que a tabela de dados faz? Ela pega uma conta ou um resultado que a gente quer ter, no caso que era o exemplo passado, é a renda passiva mensal, né? Ou seja, o quanto vai render por mês o meu valor investido nas taxas investidas. Só que, diferentemente do atingir meta, que eu seleciono um valor cravado para ele chegar até lá, né, para atingir essa meta, aqui a gente vai fazer uma tabela de dados. Eu vou falar a conta que eu quero que ele faça e vou pedir para que o Excel simule essas contas utilizando diferentes bandas, né, de indicadores ou de variáveis que influenciam nessa conta. Pode ser que tenha ficado meio confuso, mas fazendo a conta aqui vocês vão entender. Então, já deixei colorido aqui nas mesmas cores como é que funciona a tabela de dados, tá? Primeira coisa, no canto superior esquerdo, né, que eu já pintei de azul, a gente tem que dar um igual na fórmula que a gente quer fazer. Então, eu não preciso ter a fórmula copiada aqui, eu só preciso dar um igual onde ela está originalmente feita, né? Então, aqui que a gente tem uma fórmula realizada, eu estou puxando, né? Estou dando igual nela aqui para cima. Agora, ok. Agora, o que a gente tem aqui? Ó, rendimento mensal está amarelo. Aqui é o 0,76%, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero testar nessas células em amarelo possibilidades para esse rendimento mensal. Então, vou botar aqui 0,75%, por exemplo, 0,8%, 0,85%, 0,9%, 0,95% e 1%, certo? Então, isso aqui são testes, né? Eu quero a resposta desta conta aqui, variando esse carinha em amarelo para essas opções que a gente tem, né? Só que eu não quero variar só isso, eu quero fazer uma análise cruzada de duas variáveis. Então, aqui na linha, eu botei opções do rendimento mensal, e aqui na coluna eu vou botar opções do valor inicial investido. Então eu vou botar aqui, ó, por exemplo, 250 mil, 300 mil, 1, 2, 3, 350, 400, 450 e 500. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a conta que eu quero fazer aqui nesse canto superior esquerdo, tenho opções de variação para o rendimento mensal final e opções de variação para o valor investido, tá? E aí o que acontece? A gente já está com a tabela pronta. O que eu quero que o Excel faça para nós é que ele preencha aqui no meio o resultado desse carinha em azul, né? O que seria essa resposta aqui, né? Essa aqui do azulzinho, né? Botei aqui na ponta. Em cada caso desses, ó, 0,75 com 250 mil, 0,9 com 250 mil, 95% com 500 mil. Então eu quero que ele preencha essa tabela aqui com o resultado dessa conta em azul que eu botei aqui na ponta para cada combinação dessas variáveis. Por isso que o nome é tabela de dados. A gente vai selecionar uma variável para ser alterada, né, nesses valores que eu pintei em amarelo.
e outra variável para ser alterada nesses valores em verde. Tudo que ele vai trazer aqui de volta são as opções, né, o resultado dessas contas com esses cruzamentos, né? Então, como é que a gente faz uma tabela de dados? Uma vez criada, né, não digo na formatação, mas no posicionamento, né, sempre tem que estar nesse canto superior esquerdo a conta, aqui como cabeçalho de coluna, digamos assim, as variáveis as opções para uma determinada variável, e aqui nas linhas, opções de outra variável. Então, uma vez criado isso, eu seleciono todo o intervalo, então selecionei os dados, vou ali em cima na guia dados, teste de hipóteses e tabela de dados, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ver se o zoom não vai me sacanear. Então, o que eu tenho aqui? O que ele pede? Estou numa tabela de dados e ele pergunta célula de entrada de linha. Então, o que eu tenho na linha aqui? Ó? Nessa linha, eu tenho os percentuais, que seria meu rendimento mensal. Então, cada célula dessas em amarelo são opções, digamos assim, que eu gostaria de substituir em qual lugar? Gostaria de substituir por este rendimento final aqui. Então, aquelas linhas superiores em amarelo que eu tenho, eu quero substituir aqueles valores como se fosse esse carinha aqui. Então, esse carinha aqui eu quero que tu teste naquelas opções todas em amarelo, né, da linha. Da mesma forma, a coluna, né, que eu tenho em verdinho aqui, a coluna, que célula que tem que ser substituída por essas opções? Já pintei em verde, né, o valor investido. Então, esse carinha aqui, eu quero que para cada cenário, ele teste 250, 300, 350, então isso aqui são opções desses 300 mil. Vou dar um OK e vou dar mais um OK aqui, ó. Olha o que ele fez. Deixa eu tirar o zoom aqui. Mais um. O que tá apresentando aqui pra gente? Tá aparecendo direitinho aí? Tá. Ele calculou esse carinha azul, né, que seria como se eu tivesse feito essa conta aqui da ponta, né, que eu levei aqui pra cima, ele tá calculando em todas as combinações. Se o valor investido for 250 mil e a taxa 0,75, dá esse valor. Se o valor for 500 mil investido e a taxa for 0,85, dá esse valor aqui. Né? Então aqui estão todas as combinações, né? Os cruzamentos desses valores para taxa com esses valores para investimento inicial. Então isso aqui é simples assim, né? A gente está analisando sensibilidade de variável. Se fosse precificação, o que influencia mais no meu preço? É aumentar imposto, é aumentar custo fixo, é alguma taxa operacional, é frete? Aí tudo vai depender do exemplo, né, da contextualização e da modelagem que foi feita, né? Aqui ele está basicamente fazendo para nós quanto daria essa renda passiva mensal, só variando o valor que eu tenho em banco, digamos assim, né, mensalmente para render sobre, e a taxa sobre a qual ele vai render, né? Então, com isso aqui uma vez feito, né, se a gente clicar aqui, ó, dentro de alguma célula, a gente pode ver que aqui dentro da fórmula tem um nome específico, né? Tá escrito de forma específica, né? Com chaves aqui por fora, que é uma tabela, uma questão matricial, né? A fórmula que é feita aqui de forma automática pelo Excel. Mas uma vez feita essa tabela, a gente pode aproveitar esses campos e testar outras coisas, né? Então, esse 0,8, se for 3%, ele atualiza toda a planilha, mas ele só alterou esse aqui, né? Opa, 3% dá isso. Isso aqui, independente da ordem, né? Isso aqui são variáveis independentes. Eu botar 1 milhão aqui, ó, se eu botar 1 milhão e ter 3% de taxa ao mês, eu vou ganhar 30 mil, né? Um cenário diferente do usual, mas tá aqui a ferramenta para a gente testar essas possibilidades. Uma coisa que pode ser feita aqui também, né, é botar uma formatação condicional aqui nessa tabela, né, para ele explicitar os maiores e os menores valores. Eu vou voltar aqui para o 0,8, que é o que a gente tinha antes, e aqui era 400. Então o que ele mostra, né? Se a gente for analisar pelas cores aqui da formatação condicional, o quanto menos dinheiro eu tiver e menor a taxa, menor vai ser meu rendimento, né? A gente pode ver que ele vai ficando mais verde à medida que ele se aproxima desse outro vértice aqui, porque a taxa é maior, desculpa, porque a taxa é maior e porque o valor investido é maior. Então, obviamente, a combinação da maior taxa com aqui o maior valor investido, né, esse cruzamento vai ser o valor com maior rendimento das minhas análises, né, ou das combinações dessas variáveis que a gente tem. Quem não sabe muito bem como funciona a formatação condicional, eu vou deixar o card aqui, né, o link, para vocês assistirem após o término desse vídeo, para assistirem, já abrirem na outra guia, a aula específica sobre formatação condicional, que é bem legal, que a gente consegue ver de fato a sensibilidade, né, da variável no contexto que a gente tá modelando. Por fim, galera, como a última das 3 opções do teste de hipótese, né, cada uma dessas opções tem aplicações distintas, daria para ser mais aprofundado, mas aí depende o caso e da complexidade do modelo. Mas como uma primeira apresentação já é mais que suficiente, com certeza a partir da visualização e do treinamento, né, dos conceitos que a gente está passando aqui no vídeo, vocês com certeza vão ter mais ferramentas ao seu dispor. Então, sem mais delongas, a terceira opção é gerenciador de cenários, né? Então, contextualizando novamente, o que a gente tem aqui? Peguei o mesmo exemplo de antes, tá? Que só tem alguns outros valores. E o que eu quero ver? A gente viu atingir meta, que é para chegar num valor específico. A gente viu tabelas de dados, que é para
fazer a sensibilidade de variável, por exemplo, né? Análise de sensibilidade de variáveis, né? E aqui eu quero ver cenários específicos. Então eu quero criar cenas, né? Cenários, configurações específicas para analisar elas. Então o que eu inventei aqui para o nosso exemplo, tá? Criei um cenário que a gente chama de pessimista, onde esta taxa aqui é 0,75 e o meu valor investido é 250 mil, e inventei também um cenário chamado de otimista, onde a taxa é 1% e o nosso valor investido é 500 mil, né? E como é que a gente cria cenários, né? Novamente, vamos lá na guia dados, aqui em teste de hipóteses, e vamos em gerenciador de cenários, tá? A janelinha que ele abre pra gente é a seguinte: como não tem nenhum cenário criado, eu vou criar o primeiro cenário agora pra gente ver, tá? Então a gente vai clicar aqui em adicionar. Qual que é o nome que eu vou dar desse cenário, né? Pegando a nossa colinha aqui de baixo, eu vou chamar esse aqui de pessimista, tá? Então, qual é o cenário pessimista? Eu tenho duas células variáveis, uma que é o rendimento, né, mensal, e a outra que é o valor investido. Então essas são as duas células que eu quero variar, certo? Vou dar um OK aqui, daí ele está me pedindo, opa, para a célula C10, que no caso aqui era o rendimento mensal, qual que é o valor? Bom, vamos pegar nossa colinha aqui, o cenário pessimista, a taxa é 0,75%, então o valor absoluto fica 0,0075, né? E o valor investido, né, pelo que a gente tem aqui é 250 mil, então 250, 123, certo? Então isso aqui é o nosso cenário pessimista. Acabei de inserir ele aqui, tá? Como a gente também tem o cenário otimista, também vou botar esse cenário. Vou clicar aqui em adicionar e vou chamar ele agora de cenário otimista. Otimista. Que células eu quero mexer? A C10 e a C12 também, já estava setado porque eu só dei um continuar. E agora eu quero mudar esses valores. O cenário otimista é que a taxa seja 1%, então é 0,01. E o valor, né, investido é 500 mil. Então aqui dei um OK, já tenho o meu cenário pessimista e otimista, tá? Beleza. Até então eu só criei os cenários, eles estão guardados. Vocês podem perceber que o cenário que está aqui, que é 0,76 e 379 mil, não é nenhum desses dois, mas eu salvei estes cenários, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso chamar eles aqui para a tela, né? Então a gente vai vir aqui em teste de hipóteses, agora que eles já estão criados, né, gerenciador de cenários, e eu simplesmente estou clicado aqui no pessimista, vou dar um mostrar. O que ele fez? Ele transformou o meu exemplo no cenário pessimista. O que ele fez? Aqui em rendimento mensal final, ele aplicou a taxa que eu tinha falado, né, que era 0,75, e aplicou o valor investido do cenário pessimista, que era 250 mil. Se eu clicar no otimista e der um mostrar, ele alterou aqui a taxa para 1, e alterou o valor investido para 500 mil. O que aconteceu? Por consequência, a renda passiva mensal também mudou, tanto no pessimista quanto no otimista, porque são as duas variáveis que influenciam na renda mensal, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou botar um valor intermediário aqui, 0,85, que é uma taxa intermediária, e um valor investido intermediário também, 400 mil, tá? Ou seja, vocês concordam que tanto na variável taxa está entre 0,75 e 1, essa aqui que eu botei, e o valor investido está entre o 250 mil e o 500 mil. Então, por consequência, a minha renda passiva, que é o 3.400, ele deve ser um valor intermediário entre o cenário pessimista e o cenário otimista, né? Só que, analisando assim, como são só duas variáveis e elas são diretamente proporcionais, né? São lineares, dependendo dessas escolhas, dá para entender, mas como é que a gente enxerga isso, né? O Excel, uma vez que a gente tem os cenários criados e também uma situação aqui desenhada, ele compara esses cenários para nós, tá? Então o que eu vou fazer? De novo, estou lá em dados, vou vir aqui em teste de hipóteses, gerenciador de cenários. Tá vendo que a gente tem a opçãozinha aqui, ó, resumir, aqui embaixo? Se eu clicar nessa opção resumir, olha o que ele vai me pedir. Eu quero criar um resumo do cenário, não em tabela dinâmica, só do resumo do cenário. E o que ele está pedindo aqui, ó, células de resultado. Qual é a célula que eu quero ver que se influencia pelos valores que eu tô modificando, né? Então no caso aqui estava a célula C13, que já era a renda passiva mensal. Então ele já entendeu que essa célula aqui era influenciada pelos dois valores que eu atribuí nos cenários, então eu vou dar um OK. Olha o que ele faz, ó. Ele criou aqui para nós embaixo, né, uma nova guia chamada resumo do cenário, e eu vou dar um zoom aqui para nós, só aumentar a largura aqui para a gente enxergar um pouco. Então ele criou uma guia nova chamada resumo do cenário, e olha só, valores atuais. O que eu tenho? Eu tenho 0,85 de taxa, 400 mil de valor investido, e a minha renda passiva mensal dá 3.400. Valores atuais, por quê? Porque são os valores que estão aqui, ó, 0,85 e 400 mil. Vou pintar aqui de, sei lá, de amarelo. Essas são as nossas variáveis. E o resultado, né, que ele está apresentando para nós, eu vou pintar de laranja. Então, esse 0,85 e 400 mil são os locais, não os valores, são as células que eu atribuí a esses dois cenários, né? Só que no momento ele está 0,85 e 400 mil. Como resposta deu 13.400. Só que no resumo do cenário, ele traz os valores atuais e também traz as respostas dos cenários que eu desenhei.
Então o cenário pessimista tinha uma taxa x e um valor y, e o cenário otimista tinha uma outra taxa x e um outro valor y. Então aqui eu estou comparando a variação das variáveis, né, setadas, e também a variação dos resultados, né? Então aqui, de novo, é um exemplo hipotético, né, um pouco mais simples do que a realidade. Isso aqui, todos esses poderiam ser feitos por regra de 3, né, por semelhança de triângulos, teorema de Thales, para quem é da engenharia, né? Só que podem ser modelos super complexos, podem ser 10 variáveis, 20 variáveis, 20 células de resposta, que pode ser de fato, e de fato é, né, quando é um modelo muito grande e a gente quer comparar essas variáveis. Essa comparação de cenário vem muito a calhar, porque aí ele fez a conta por trás, né? Esses valores não estão setados aqui no meu Excel, né? Só quando eu mandei ele resumir que ele trouxe o que já estava guardado, né, nos cenários que a gente tinha salvo e apresentou aqui compilado, né? Então, assim, né, ou desse jeito, dessa forma, né, apresentando esse resumo de cenários, a gente conclui, né, a aplicação primária das três aplicações dos testes de hipótese. E aí, pessoal, o que acharam? Conheciam, não conheciam? Acharam complexo? Acharam trivial? Né? Independentemente do conhecimento prévio de vocês, é notável que esse tipo de ferramenta pronta, né, agora vocês assistindo o vídeo, já entendendo o funcionamento, uma coisa é assistir, outra coisa é fazer, né? Então voltem o vídeo, testem, escutem o que eu falei, vejam onde eu cliquei e testem para os exemplos de vocês, né? O intuito desse mini curso é fazer com que vocês conheçam as ferramentas, né, e saibam que existe possibilidade de aplicação no dia a dia de vocês. Bom, se vocês vão conseguir fazer mais rápido ou mais devagar, como tudo, principalmente no Excel, é treino, é ambientação, é imersão. Quanto mais vocês mexerem, mais vocês vão entender. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Aula 14, a gente está chegando no final do mini curso. Se gostaram, novamente, peço que deixem um like, comentem aqui para mim, né? Conhecia, não conhecia o conteúdo, tiveram dificuldades, né? E se inscrevam no canal. Então, espero que tenham gostado do conteúdo, espero vocês na próxima aula, aula de número 15, e até mais!